Espera aí, está entrando. Atenção. Bem, vocês já estão na página. Ok. Já? Posso começar? Espera aí, só um instante. Eu não me vejo aqui. Meu Deus, esse mouse. E Silvia? Ok? Posso? Pode. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite às professoras Marcela Silva, Rosemary Santos, assistente social Jorema Sueli Ribeiro, que são hoje as nossas convidadas para discutir sobre serviço social e educação, estratégias e caminhos em tempos de pandemia. Bom, é com muito prazer que nós estamos dando início, né, hoje ao segundo colóquio de serviço social. É uma atividade acadêmica da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Né, nós demos início aos colóquios de serviço social é uma continuidade de atividades, na verdade, que já vemos fazendo há algum tempo, e estamos nos adaptando a essa forma virtual, né, de discutir questões que estão ligadas à nossa profissão, ao nosso fazer profissional, a inquietações que requerem resposta do serviço social, e mais do que nunca, a retomada desses colóquios dessa forma online é uma tentativa da gente também mostrar que as universidades, apesar de estarem fechadas, entre aspas, estão paralisadas em função da pandemia, mas elas continuam em pleno funcionamento. Nós estamos trabalhando, nós estamos buscando entender, questionar, problematizar a realidade que nós estamos vivendo, né? Que não é uma realidade muito nova para todos nós. E o serviço social, ele está nessa, vamos dizer assim, nessa linha de buscar caminhos para entendermos e nos adaptarmos a esse novo momento, né, que mexe com a vida de todos nós. Bom, para quem não me conhece, eu sou Silvia Stocks de Flores, sou vice-coordenadora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Nós coordenamos o programa Luamin, um programa de extensão, que trabalha na área do serviço social, da educação e da cultura. Né, temos já alguns anos à frente deste trabalho e sempre buscamos, dentro da nossa prática, trazer a problematização do serviço social e da educação de uma forma dinâmica. Né? Nós temos acompanhado o que está acontecendo hoje em muitas secretarias de educação, onde há um questionamento e uma preocupação muito séria com relação à retomada das atividades escolares. Né? A gente sabe que as primeiras instituições que, com o advento da Covid-19, foram fechadas foram as escolas. Né? E é natural que tenha sido assim, porque as escolas são ambientes onde as aglomerações elas fazem parte do seu cotidiano. É natural a aglomeração, principalmente nas escolas de educação básica, sejam privadas, sejam públicas, e obviamente que isso traz muita preocupação para pais, professores, a comunidade escolar de uma forma geral. Né? Então, pensando em discutir, trazer essa discussão para o âmbito do serviço social, nós convidamos hoje pessoas que estão ligadas a essa prática e que têm
sentido, a educação e a própria vida escolar dentro do serviço social como um norte nos seus estudos, como é o caso da professora Marcela, que tem até que coordena uma especialização na área de serviço social e educação na Bahia, né? E a Jurema Sueli Ribeiro, que é da Secretaria de Educação de Parauapebas, né? Nós estamos tentando ver se a gente provoca, na verdade, né? Provoca discussões, provoca reflexões, né, na busca desses caminhos, né? Para uma retomada que a gente sabe que não é tranquila para ninguém, mas que ela precisa ser pensada, né? Nós já temos várias possibilidades, né, em estados que estão discutindo a sua retomada das aulas. Não há um consenso, porque nós estamos vivendo também um momento político onde nós não temos um comando único do governo que nos dê um direcionamento, mas, independente disso, o serviço social hoje, como ele está, né, voltado também para uma conquista de lugar na escola, e até recentemente nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado, mas foi, inclusive, já está todo formalizado, mas a gente sabe que na prática ainda depende da vontade política dos governadores e prefeitos, né, de viabilizarem concursos, de viabilizarem a entrada efetiva dos profissionais de serviço social nas escolas. Então, é nesse sentido de contribuir para essa reflexão, para essa busca de caminhos, que nós estamos hoje aqui com essas 3 assistentes sociais que vão dar uma contribuição e vão abrir o debate e trazer para a gente elementos para discutir essa retomada, porque apesar de que a escola é um ambiente onde ela forma cidadãos e ela tem que garantir mesmo essa formação de uma forma integral, a gente também conhece a realidade da escola brasileira e sabemos que ela está muito aquém daquilo que deveria ser, né? Mas ela precisa ser pensada com ainda aquele espaço onde o cidadão ele pode ser formado plenamente, né? É nesse sentido que a gente vai, então, fazer a abertura desse nosso segundo colóquio de serviço social, discutindo serviço social, educação, estratégias e caminhos em tempos de epidemia. E eu vou apresentar nossas debatedoras e depois passo a palavra para a primeira delas, que é a professora Marcela. A professora Marcela Meira é doutora em serviço social, docente da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, é conselheira do CRES da Bahia. A Jurema Sueli Ribeiro, mestra em serviço social, ela é lotada justamente na Secretaria de Educação do município de Parauapebas, aqui no Pará. E a Rosimeire dos Santos, ela é doutora em serviço social, docente da Universidade Federal do Tocantins, e está hoje aqui com representante da ABEPS. Tá? Então, é um prazer ter vocês 3 aqui com a gente. Tá? Eu vou passar a palavra, porque, na verdade, vocês são as nossas convidadas e, a partir daquilo que vocês colocarem, a gente vai fazer uma discussão, esperar que as pessoas participem. Eu vou selecionar, se alguém levantar alguma questão aqui via o Facebook, a gente vai tentar aqui dar uma contribuição nesse sentido de responder a expectativa das pessoas também. Então, sejam bem-vindas todas vocês, e eu passo a palavra para a professora doutora Marcela Meire. Marcela. Queridas, boa noite. E as pessoas que estão vendo a gente também, muito boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Que quando Silvia me chama, não é convite, é intimação. Não digo não de jeito nenhum. Ela chamou, eu venho. Que eu não sou louca a dizer não para a Silvia, que eu tenho juízo. Queria agradecer a oportunidade que Silvia está oferecendo para a gente discutir isso, né? Discutir essa modalidade nova, discutir essa interface entre serviço social e educação
nessa forma de fazer encontros agora, que são as plataformas que nos permitem, né? Pessoas de lugares diferentes se encontrarem e conversar. Essa, pelo menos, é uma vantagem desse momento de pandemia. A gente tem podido criar alguns encontros que talvez materialmente, fisicamente, fossem mais difíceis de acontecer, e a gente está tendo essa oportunidade. E aí, aproveitar essa oportunidade para fazer trocas, né? Então, depois dos agradecimentos, falar que é muito importante a gente abrir a oportunidade de forma franca, discutir a educação na perspectiva do encontro com o serviço social num espaço, como um espaço socioocupacional. Eu queria começar falando duas coisinhas que para mim são muito caras nesse momento. A primeira delas, aproveitando que Rose é da ABEPS, discutir e falar da importância do estágio supervisionado estar tomando um baque na contemporaneidade, com essas atividades que foram propostas aí pela portaria do MEC, colocando atividades, né, para preencher um vácuo do estágio supervisionado. Eu sou do Núcleo Docente Estruturante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e ontem nós discutíamos essa artimanha, né? Nós somos pegos... Antes, aqui nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso, né? As artimanhas, vira e mexe, a gente é pego, não consegue nem descansar um pouquinho, vem outro tapa, outro susto, outra puxada de tapete, que parece que é uma coisa pequena, né? Um estágio supervisionado de diversos cursos de formação profissional, uma coisa menor, vem às vezes escondida com uma ansiedade de fazer com que as pessoas não percam o ano, né? Não percam a formação, não percam o semestre, mas a gente sabe que por trás existe um interesse em pauperizar a formação, um interesse em fazer o sujeito passar de ano, mas não acumular aprendizagem, que é o objetivo princípio da educação, né? Fazer através da experiência a gente acumular aprendizagem. Então, essa é a primeira das minhas angústias, né? A segunda, outro baque na estrutura também do ensino superior, esse último tapa, né, de querer intervir na escolha, já intervém de certa forma porque a gente não tem uma democracia plena, né, feito uma lista tríplice, a gente ainda não tem condições, não acumulou experiência em condições democráticas suficientes para que nós tenhamos um voto direto para reitor e, assim, pela comunidade, o reitor ser reconhecido. A gente, nas universidades, ainda tem que fazer a lista tríplice para que o presidente, ao fim e ao cabo, escolha. E agora, quando muitas universidades estão em fase de conclusão de mandatos, os reitores têm a oportunidade de sequer a comunidade interna se manifestar sobre isso. Então, também é grave. Esse degradê de riscos que a educação tem tido nos últimos anos vem se acumulado para todo o percurso da educação. Da creche ao nível superior, a gente tem corrido riscos tremendos. Bom, eu parto do pressuposto, eu sou coordenadora do Grupo Trabalho de Serviço Social na Educação, e a gente parte do pressuposto de que a educação é uma condição de vida, né? E que o serviço social ele já atua nos espaços não formais de educação. A gente já gera aprendizagem nos demais espaços socioocupacionais que a gente ocupa, e a gente vem pleiteando, e não é na contemporaneidade essa discussão, a gente vem pleiteando assumir que nós podemos ocupar o espaço formal da educação. Bom, o GT tem algumas experiências sobre isso, mas eu gostaria de trazer para o debate o porquê que a gente pleiteia esse lugar, né? De alguma forma, a gente já ocupa esse lugar, mas ocupa de uma forma ainda nem quantitativamente reconhecido, nem qualitativamente abraçado, né? Por que eu estou falando isso? A gente tem hoje a experiência de termos assistentes sociais em secretarias de educação, mas um assistente social, às vezes, para a secretaria de educação toda de um município.
Então, lembrando o bom e velho Marx, a gente precisa de quantidade primeiro, depois a qualidade. E é nessa perspectiva que a gente vem lutado por essa inserção do profissional na área de educação. Principalmente porque a gente, em serviço social, pela formação que nos é dada, nos garante atravessar uma dicotomia com muita tranquilidade. O que a gente tem e o que a gente quer, né? Qual é a educação que a gente tem, mas, sobretudo, qual é a educação que a gente quer. Eu vejo que hoje muitas profissões não têm essa clareza que a nossa profissão, pela formação, acaba nos impondo isso, né? Então, isso serve para a educação, para a saúde, para a assistência, o que a gente tem, mas, através da ordenação dos nossos projetos, o que a gente quer. Então, nessa perspectiva, a educação que a gente vive hoje, ela tem marcadamente traços tão burgueses que tem afastado, e nesse momento de pandemia, isso a gente tem que agradecer a pandemia, viu? Ela deu visibilidade geral a todos os problemas que estavam escondidos no interior das escolas e das universidades. A pandemia, tirando as estruturas, né, sacudindo as estruturas, principalmente da educação, como Silvia bem falou, a educação foi a primeira a, de forma coletiva, reordenar os seus sujeitos para os seus lares. Aqui na escola não, aqui na universidade não, vá para casa. A primeira política a dizer isso de forma clara foi a educação. Então, assim como de forma coletiva as pessoas entram nesses aparelhos da educação, de forma coletiva, elas foram todas mandadas para casa. Mas isso deu visibilidade à grande desigualdade que a gente vivencia dentro dessas estruturas de educação, sejam elas públicas ou privadas. A pandemia denunciou o nível de desproteção social que existe dentro da educação enquanto política pública. E aí, um termo que a gente usa aqui muito na Bahia, o povo surtou. Mas por que surtou, meus amores? Porque a gente acabou exigindo, com essa diáspora que a escola e que as universidades fizeram, exigindo quantitativamente e qualitativamente de todas as demais políticas públicas. Porque a gente botou as pessoas nas suas casas, botou as pessoas para pressionar as políticas de assistência, de saúde, de saneamento básico, de habitação. Todas as políticas tiveram uma pressão extra. Graças a essa pressão, e veja como a escola e a universidade ela tem princípios organizativos coletivos muito fortes. Veja como a educação, nas estruturas, principalmente no chão das políticas públicas, que são os municípios, a educação ela mostrou o nível de exigência que as outras políticas devem ter e não estavam fazendo. Por isso que quando a gente hoje, em plena pandemia, a gente se pergunta, como é que a gente volta? Eu fico me perguntando, é para onde a gente vai voltar? Não é nem como. É para onde a gente vai voltar. Porque não dá para voltar para onde a gente estava. Foi uma outra reflexão que eu vinha hoje, eu passei o dia hoje no CRES da Bahia. Aproveito para dar um abraço a todas as novas gestões do CRES, né, que todas assumiram agora em novembro. Em maio, assumiram em plena pandemia, a gente assumiu nossos CRES. Então, dá uma boa sorte a todos os colegas dos demais CRES e a nova gestão do Cefes também. Embora a gente tenha que avançar muito ainda na questão democrática da eleição do Cefes, mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir esse negócio. A gente tem a nosso favor a história. Mas para onde é que a gente vai voltar? Para aquela escola que a gente tinha? Para aquela universidade que a gente tinha? Ontem, numa reunião na UFRB com os formandos, eu falei, olha, a gente agora está até com saudade, né? Está com saudade de estar nas nossas estruturas e poder até criticar as estruturas, mas estava lá, né? A gente estava junto para criticar. A gente estava junto para enfrentar os cortes, principalmente que as universidades receberam nesses últimos 3, 4 anos. A gente estava junto. E como está sentindo falta, né,
desse contato, desse estar junto. Então, a gente tem uma escolha a ser feita no âmbito da educação. E essa escolha já é consequência das experiências de educação, seja ela formal ou não formal, que a gente acumulou. Para onde a gente quer voltar e como a gente quer voltar. Então, qual é o projeto que a pandemia sacudiu, porque sacudiu. Eu também sou facilitadora do Capacita SUAS, e eu tenho falado muito isso nas lives que a gente tem discutido assistência social, né? A pandemia, ela sacudiu todos os processos de trabalho que a gente conhece, que vivem em linha reta. Né? Então, é até fácil a gente ser professora com o aluno lá, com a faculdade, com a sala lá, não é? Com o retroprojetor, que a luz está meio assim, né? O data show, que a luz está meio assim, mas ele está lá. Tirou tudo isso da gente, que tipo de educação a gente faz? Na mão de quem nós estamos? Que é um outro viés de discussão, né? Quem é que está ganhando com esse tipo de isolamento imposto? E quem é que está ganhando com essa proposta de educação virtualizada em tempo inteiro, em tempo integral? Então, os sujeitos da vida são os homens e mulheres, seus filhos e filhas. Somos nós. Não importa que a gente esteja dentro da escola, dentro da universidade, dentro do CRAS, dentro do CRES, somos nós, né? A história somos nós. E que história a gente está querendo construir agora? Então, é importante que a gente assuma nesse momento que tipo de vida a gente quer ter. Porque a educação que a gente tem hoje é a expressão de um modelo de vida que se tornou tão caótico que a pandemia sacudiu com muita facilidade. Então, hoje nós temos medo, é um princípio da educação não formal que a gente está vivendo. Medo de sair, medo de para onde vai voltar. Medo se vai ter como voltar. É tanta instabilidade que é difícil não surtar. Né? É tanta pergunta que é difícil não surtar. Conversando com os meus alunos e colegas meus que são professores dos outros níveis de educação, o que eu tenho observado é que nós estamos no momento de definição de lado, como nunca antes na história do Brasil a gente teve. A pandemia tem exigido da gente posicionamentos diários, cotidianos, individuais e coletivos, como a gente nunca viveu antes. Então, que tipo de vida educacional a gente quer? Para mim, essa é a questão. E aí eu tenho algumas coisas que eu gostaria de sugerir para a gente conversar. No início eu falei que eu vim porque era pedido de Silvia, né? A Silvia convidou, eu venho. Eu estou numa outra atividade daqui a pouco, mas ainda assim eu não podia deixar de estar aqui dividindo com vocês isso. Não dá para a gente pensar uma educação que não seja centrada na vida. Eu tomei consciência através da pandemia e das reflexões quanto a gente educa para a não vida. Não sei se é para a morte, mas é para a não vida. E aí, quando a gente vê meninos e meninas, adolescentes, voltando para suas casas, tomando consciência da não estrutura de uma vida, né? Aí eu falo, talvez, dos meus alunos universitários, de uma universidade que eu faço parte, que é filha do Reúne, né? Criada pelo Reúne, expandida pelo Reúne, interiorizada pelo Reúne, e tomei consciência nos últimos anos, observando essa universidade, como as nossas políticas públicas são todas urbanas, pensadas para grandes metrópoles e capitais. Como é que a gente hoje, numa universidade, com esse perfil de estudante que nós temos, que graças à visão de alguns políticos conseguiu incluir essa massa que era historicamente excluída da universidade? Meninos e meninas, negros, negras, índios, que não teriam nenhuma chance porque não teriam condições de ir para os grandes centros, e descentralizar as universidades, descentralizar as formações, foi uma grata
experiência para a gente descentralizar, desconcentrar o poder e a informação. E agora, em meio à pandemia, nossos alunos voltam para os seus territórios e são surpreendidos por não ter biblioteca na minha cidade, não tem internet na minha cidade, não tem emprego na minha cidade. Então, toda vez que a gente olha hoje um estudante universitário, um estudante secundário, que voltou para o mundo concreto de uma forma tão solapada, e eu falo isso às vezes em sala de aula, por que eles estão voltando para o mundo concreto? Porque a educação oferecida ainda é um oásis na existência desses meninos. Ainda é um oásis, é uma chance que se abre. Então, quando a educação ela é negada por condições como essas que a gente está vivendo, ela tem um baque histórico enorme. A gente ainda não tem condições de ver o volume do baque histórico para o Brasil de crianças e adolescentes não indo para a creche, não indo para o ensino fundamental 1 e 2, não indo para a universidade. A gente não tem chance ainda de vislumbrar isso. Eu ontem fiquei me perguntando, mas, meu Deus, será que a gente vai ter um dia a condição de ver o baque na vida e na história do Brasil que a pandemia está dando via educação? Por que eu me tornei militante de entender o serviço social na escola? Primeiro, porque eu fui assistente social da educação. Né? É a minha cachaça. Né? Aqui na Bahia tem essa expressão, a cachaça é aquilo que você gosta. Então, a minha cachaça é serviço social, educação e os velhos. Também gosto dos doidos, viu? Doido também tem um bocado de coisa para ensinar para a gente. Então, sendo assistente social em educação, eu vi a potência que o espaço que aglutina tanta gente de forma sistemática e contínua pode ter na auto-organização do povo, na melhor formação da consciência do trabalhador, na discussão de formação de um sujeito para uma cidadania que não é de papel. Nós temos mais universidades e mais escolas do que CRAs, do que CREAs, do que manicômios, do que casa-abrigo, do que penitenciárias. Então, se a gente tem esse aparelho tão pujante na mão, que é a educação e os seus desdobramentos nos vários níveis, a gente precisa utilizá-lo para a auto-organização do povo. E aí está um fato importante daquele aspecto que eu trouxe no início, a educação que se tem, como o padrão burguês diz, inclusive, de esvaziar o conhecimento, esvaziar o acesso à informação, né? Uma educação, às vezes, oca, uma educação, às vezes, para passar no Enem, mas não uma educação que lhe forme para a sociabilidade humana, de uma outra educação, que lhe ajude a compreender que lugar você ocupa no mundo, que lhe faça desenvolver visões profissionais, que entenda que não é você sozinho profissional no mundo, mas, sobretudo, você e a sua prática profissional nesse grande coletivo onde a gente vive. A pandemia está ensinando a gente umas coisas tão óbvias, né? Um aluno virou para a mãe e disse, professora, eu vou fazer um card sobre isso. Eu sempre lavei a mão várias vezes ao dia, agora o pessoal está ensinando a gente a lavar a mão. Eu sempre fui muito tranquilo com a questão da higiene, as pessoas agora estão exigindo isso da gente e falam na televisão como se as pessoas nunca tomassem tanto cuidado. E aí, na época, quando ele me disse isso, eu disse, mas agora as pessoas estão fazendo isso mediatizadas pelo medo. Não por um comportamento de autocuidado. É o medo que está fazendo as pessoas se organizarem nisso. E na minha prática espiritualista, um orientador um dia me disse, olha, o medo não é um bom conselheiro. O medo não lhe educa. O medo lhe ajuda a sobreviver, mas não lhe aconselha bem. Então, para você sobreviver, você tem que desenvolver algo a partir do seu medo. Senão, você vai ter que sentir medo o tempo inteiro para poder melhorar, aprimorar e se desenvolver. Então, em tempos de pandemia, a gente precisa que as pessoas que já usufruem
e principalmente aquelas que correm um risco grandemente de não usufruir da educação, comecem a pensar sobre isso. Eu acredito que se a gente ocupar os espaços formais de educação, a gente pode ter uma chance maior de qualificar, inclusive, as demais políticas públicas, que vivem todas em paralelo, não se conversam. Então, eu vejo colegas que estão na assistência se perguntando o que vai fazer agora, né? Uma coisa é você desenvolver uma prática que já está prevista, planejada, e de repente ela sumiu. O que tinha de mais forte no nosso cotidiano, os rituais mais estabelecidos, a pandemia mudou. Só não tem mais, não. Então, é chegado o momento da gente entender que é preciso voltar a desejar um tipo de educação diferente. Que o centro dela seja a vida. As nossas universidades, por exemplo, e vou concluindo com essa reflexão, as nossas universidades hoje têm espaços que priorizem a vida? Eu tenho como duplicar minha aula, para não ter 50 alunos numa sala de aula, ter 25? O produtivismo que é exigido de todos nós vai se dividir ao meio para que a gente possa dar assistência que os nossos discentes e que a nossa saúde mental também acolha? Os estudantes que estão no Fundamental 1 e 2, como estão? Como estão suas famílias? Como estão suas comunidades? Porque um defeito que essa prática burguesa de educação que nós temos nos ensinou, e infelizmente a gente aprendeu, é que a gente só pensa uma coisa de cada vez. Agora a gente pensa a pandemia. Depois da pandemia, educação. Depois da pandemia, educação, serviço social. Depois a gente pensa, vai botando as outras variáveis na roda. E quando a gente bota todas as variáveis na roda, a gente vê que se a gente não mexer na estrutura ou construir um horizonte que vá para um outro lugar, a gente não vai resolver, né? Por fim, que a gente consiga ultrapassar este momento, preservando nossa vida, a vida das pessoas que a gente conhece, a vida das pessoas que a gente não conhece. Eu tenho sentido muito os números das mortes no Brasil. E assim, Silvia, o pessoal do Pará, o pessoal do Amazonas, como eu tenho sentido, por conta das distâncias e dos acessos, eu vou terminar com isso, a pandemia mostrou... Com aquele que não responde às nossas normalidades. Porque nós temos uma formação para ver e competir com aquele que pode chegar de igual para igual. Quando você chega numa escola e que não percebe que os meninos e meninas com deficiência não trafegam nos corredores como as outras crianças, você já percebe que a escola já coloca ele num lugarzinho que ele não pode estar próximo de todos. Então, o papel do serviço social dentro desse processo é estabelecer essas estratégias e caminhos para desmontar essas angustiantes formas de tirar essa visibilidade, de tirar o local de presença dessas crianças e adolescentes nesses espaços. Então, esse é um espaço de continuidade desse desenvolvimento. O que está acontecendo hoje com a família? Eu tenho feito teleatendimentos às famílias, e o que a gente está percebendo? Que a família se sente hoje órfã porque perdeu uma parte de parceria, porque essas crianças elas ficaram tanto tempo escondidas dentro de casa que a sociedade não queria elas em outros lugares, e nós fomos brigar para tirar essas crianças de dentro de casa para elas viverem essa política cidadã, para que elas pudessem estar ali vivenciando o seu direito cidadão.
Muitas delas não vão chegar a ser letradas, não vão chegar a uma formação como outras, mas ela tem o direito àquele ambiente, a essas trocas, e nós tiramos elas de lá. Foi muito difícil o convencimento, o diálogo com a família para dizer que aquele lugar delas estava dividido, que nós estávamos dividindo os espaços de cuidados também com essa criança. Porque lá no Estatuto da Criança e do Adolescente também diz que é dever de todos, todos. Né? Crianças e adolescentes é dever de todos, do Estado, da família, da comunidade, inclusive, e muito menos, nós não podemos nos negar a não trazer essas crianças para os nossos espaços e colaborar com essas famílias e com o desenvolvimento delas. Depois que nós tiramos elas de casa, e agora elas tiveram que voltar para casa, a família que já estava acostumada a dividir com a gente esses espaços, agora ela tem que reaprender como trazer de volta esses meninos para casa. Porque lhes foi quebrado abruptamente, e para a compreensão deles é muito difícil, que lhes foi quebrado, tirado deles algo que eles tinham como conquistas, porque são conquistas esses avanços deles. Eles são o que dizem para nós, eles é que dão a resposta do que nós vamos conduzir quando planejamos, quando construímos as políticas para eles, junto com as famílias, junto com eles, são eles que nos dão as respostas. E agora eles estão em casa. Muitos perderam, inclusive os que já tinham construído um espaço de temporalidade, historicidade para as suas vidas, perderam isso. Essa semana eu atendi uma família pelo teleserviço que ela resolveu estudar sobre o transtorno do espectro autista. Que ela tem uma criança que ainda não está fechado o diagnóstico, mas traz alguns traços. E ela resolveu estudar. Foi buscar no Google, né? Esse grande professor que o pessoal acha que tem muita coisa para dar. E aí ela resolveu achar que ela está realmente ajudando o filho dela, porque ela compreende já o autismo. E ela veio com uma fala, isso, gente, isso de forma alguma é uma crítica ou desmerecendo. Eu valorizo essa fala dessa mãe para eu poder entender como é que a gente pode se comprometer com outros discursos. Ela dizia assim, inclusive eu estou ajudando outras mães, eu me sinto até psicóloga delas. Né? Então, ela se sentiu, pelo que ela aprendeu, fortalecida para ajudar outras mães e sentindo-se psicóloga delas. Então, o questionamento do serviço social nesse momento é: você está vivendo em casa, neste momento, a maternidade ou alguma profissão que quer se adequar a construir alguma coisa para o desenvolvimento do seu filho profissionalmente? Então, ela não sabia muito o que responder, se ela estava vivendo a maternidade ou ela queria ser uma profissional, psicóloga para o filho dela. Porque ela queria dar respostas que ele modificou. O menino estava na escola, ele tinha uma vida. E ele tinha um momento da escola, tem um momento da casa. Então, construção de elementos que fazem com que ele já tenha uma rotina estabelecida, e a gente também faz a rotina da quebra de rotina para esses meninos, para que eles tenham menos impacto nas situações que eles vivem. Então, mas ela escolheu ser profissional para ele. E esse momento da casa, a gente percebe que não queremos profissionais dentro de casa nesse momento. A casa ela precisa voltar a ser a casa que acolhe. O materno precisa estar ali. Mas você percebe um cansaço, um esgotamento enorme dessa mãe, dessa família toda, porque agora ela voltou a ser responsável por
todas as horas de um filho que cansa bastante. Cansa você ter uma criança com espectro de autismo que tem ainda possibilidade de ter um TDAH, que não para nunca, que precisa de algumas medicações. Isso constrói esgotamentos físicos, emocionais. A mulher está cansada, ela tem saudade daquilo que ela não fazia. Ela quer sair para fazer coisas que ela não fazia. Então, ela disse, agora está o meu direito de ir e vir e foi tolhido. Então, a gente tem que pegar esse elemento para refletir o que é esse direito. E quais direitos você pode estar preservando. E colocar hierarquicamente direitos como o da vida, será que ele sobrepõe, não sobrepõe? Que direito é esse? Nesse de ir e vir, o que você fazia, como você fazia, para poder entender o que poderia exercitar com ela. Não, eu não saía muito, eu quase não saía. Mas eu preciso sair. Então, há um esgotamento de ter que ficar, de não dividir mais com alguém aquilo. E moramos num município que é minerador. As relações de trabalho, elas são completamente diferentes numa mineradora. As pessoas que trabalham em mineradora, especialmente os pais, eles são muito ausentes da relação familiar. Por quê? A mineradora, ela trabalha com trocas de turno. O pai pode estar trabalhando de madrugada, ele chega, quer dormir, o menino não pode acordar ele, e depois, quando ele acorda, ele vai almoçar, fazer alguma coisa, jogar alguma bola e tomar alguma cerveja, e ele não está ali na família, e depois ele volta de novo. Então, as relações de trabalho, elas afastam de alguma maneira e não fazem com que aquela família ela esteja muito próxima. Muitas das famílias, os pais não participam. E é muito pesado para as mulheres, é muito pesado para as mães. É um desgaste imenso. Então, a gente vê, antes da pandemia, nós estávamos com uma discussão lá, que um grupo de mães, a maioria delas mães de autistas, estavam fazendo inúmeras reivindicações de melhoria do atendimento das crianças. Uma delas é a criação de um centro para que receba essas crianças. Um centro que acolha todas as políticas. A política educacional, a política de saúde, a política de assistência, a política da criança e do adolescente, todas as políticas sejam acolhidas naquele centro para que elas não precisem percorrer todos os ambientes das políticas. Então, o que era questionado nesse momento, esse levantamento de questionamento que a gente fez foi, nós queremos trabalhar com políticas de direito ou políticas de isolamento? Falando antes do isolamento social. Porque se você faz um centro desse e coloca todos os meninos lá dentro, eles não vão estar mais na escola comum, eles não estão indo mais para o SUS, para o CRAS, eles não estão percorrendo as políticas que envolvem todos os seus direitos. Quer dizer, você vai estar voltando para os meninos para o gueto de onde nós tiramos eles. Essa era uma discussão. Então, e as mães estavam irredutíveis, elas querem que a prefeitura dê acesso a um centro onde os meninos todos possam ser acolhidos e lá tenha todas as políticas para eles. E que eles não precisem estar disputando espaços com as outras crianças não deficientes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa levantar as reflexões acerca das políticas e do direito. O que é o meu direito e onde esta política ela pode fazer com que a minha criança, essa família, ela tenha todos os acessos necessários que todas as crianças devem ter. Não é
uma política voltada para um segmento, mas é uma política voltada para todas as crianças e todos os adolescentes. E que todos eles tenham acesso. Essas crianças, elas têm que disputar lista de espera para ter um fono. Elas têm que disputar lista de espera para ter atendimento com psicólogo, com psicopedagogo. Então, a falha está na política, na gestão da política pública. Ela não se encontra nisso de você fazer este ou aquele equipamento para salvar esse ou aquele segmento da sociedade. Então, quando você fala hoje que está vivendo esse espaço, né, que choca a gente de alguma maneira, de isolamento, mas quantos isolamentos nós vivemos e quantos isolamentos nós pregamos e quantos isolamentos nós sustentamos para colocar sempre distante da gente o diferente. O que são esses centros de acolhimento da criança e do adolescente? O que são esses centros de acolhimento? Que política é essa que isola o menino de tal forma que ele não tem ali os ambientes adequados para a aprendizagem, para o desenvolvimento humano dele, para as perspectivas futuras dele? Nós não vemos como é que esses isolamentos eles são construídos por uma política que é essa, que, como a Marcela colocou muito bem, dessas referências, das definições de lado, porque a política pública burguesa ela se define pelo seu lado. O seu lado são de ganhos, onde essa criança ela não é produtiva para essa política pública burguesa. Ela não é produtiva, essa criança. Tanto que se fala tanto no retorno das aulas, mas ninguém fala na educação especial como vai ser isso. Essas crianças, para voltarem, eu não concordo que elas voltem esse ano, antes da vacina. Primeiro porque a relação com essas crianças é de toque. Não é possível fazer o atendimento de uma criança com qualquer tipo de deficiência sem estar perto, sem tocar. Nós temos que fazer contenção de autista, tem que fazer contenção de determinadas crianças. Não é possível. Nós não temos, ainda não discutiu, no nosso município, eu acredito que o Brasil ainda não discutiu a questão dessas crianças. Como é que vai ser o retorno dessas crianças para esses ambientes? De que maneira essa escola, que nem é uma escola ainda, que seja acolhedora, saiba receber todas as crianças e adolescentes, e ainda não teve todo um espaço de acolhimento adequado para todos, a educação ainda não é para todos, como é que essa escola, que ainda não é para todos, ela vai receber essa criança e adolescente que tem deficiências? Como nós vamos explicar para esse menino? Como nós vamos explicar para esse menino que ele não vai poder abraçar? Como a gente vai explicar para uma criança que tem síndrome de Down que ele não pode mais abraçar? Como é que a gente vai explicar para o menino que tem autismo que ele não pode abraçar naquele momento? Que tem uns que não gostam de abraço, mas tem uns que adoram abraço e querem abraçar toda hora, e você tem que ter todo um controle em cima disso. Então, nós precisamos refletir acerca de todas essas situações. E quando a gente fala de que esse espaço socioeducacional que a Marcela colocou aí muito bem, né, nessas definições de lado, nós precisamos também encontrar essas definições. Não sei se serão novas ou nós temos que construir mesmo em cima das velhas. O que é paternidade e o que é maternidade durante e pós-pandemia. Para isso, nós precisamos entender o que é paternidade e maternidade antes pandemia. E, por fim, a vivência hoje da estratégia
para o serviço social que a gente tem descoberto nesse momento é a estratégia da observação qualificada para poder, num olhar bem direcionado, entender como é que a gente vai fazer o acolhimento adequado, né? E o caminho hoje é o da escuta. Não tem um outro caminho dentro do campo da educação se não for da escuta da família, para que essa escuta bem qualificada a gente possa, junto com eles, conduzir e entender como é que nós vamos agora trabalhar essas políticas para todos e que eles não percam mais tanto quanto estão perdendo. E é irreparável essa perda dessas crianças e adolescentes. Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada. Nós vamos passar, então, a palavra para a Rose, tá? E depois a gente vai fazer mais algumas questões, levantar umas questões, uma para cada uma, antes de encerrar. Rose. Boa noite a todos e a todas, né? Sem som, Rose. Voltou? Tá me ouvindo? Não. Tá sem som. Me escutam agora? Agora sim, baixo, mas está escutando. Vou tentar sem microfone. Estava aqui com o microfone e não deu certo. Então, boa noite a todos e a todas. Né? Primeiro, quero aqui agradecer em nome da ABEPS, né, a Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará, pelo convite, né, uma instituição que é filiada à ABEPS há alguns anos e tem uma significativa representação na região norte, né, uma das escolas mais antigas na nossa região, né, nesse momento aqui representado pela professora Silvia, que nos media, né, então eu quero aqui registrar esse agradecimento pelo convite em nome da ABEPS e todos os seus membros e cumprimentar também os colegas que me antecederam, a professora Marcela Silva e a professora Jurema, né, que partilham dessa fala num momento tão difícil para nós, né, e eu acho que a gente também precisa refletir um pouco sobre o que a pandemia tem nos proporcionado, tanto de reflexões como também de vivências a partir dessas novas tecnologias, né? Um espaço que nós, principalmente no serviço social, a gente não tinha manejo e nós tivemos que aprender em um período tão curto para a gente conseguir dialogar e defender o que nós acreditamos como projeto de profissão, né? Quero também, aproveitando nesse sentido, né, no momento que a gente vive de uma crise sanitária, né, no mundo, e que no Brasil isso só veio acentuar a crise do capital e a crise política de que estamos vivendo, né? Então, quero aqui registrar o repúdio do momento que vivemos, né, com esse governo, que a gente chama de desgoverno, e que se faz necessário a construção de um projeto coletivo de resistência contra as práticas fascistas, racistas, que são expostas cotidianamente, né? Haja visto a feita, que saiu hoje no Diário Oficial, né, na data de hoje, em que o presidente da República dá ao ministro da Educação o direito de nomear reitores das universidades federais e dos institutos federais, né, sem a consulta que nos é de direito, né? Ou seja, mais um ataque à nossa democracia que nos tira o direito de escolher os dirigentes dos órgãos federais de educação, né? E diante da indagação, indignação, né, essas práticas fascistas e racistas, quero aqui, não tem como não homenagear todas as mais de 30 mil vítimas da Covid-19, bem como todos os corpos de negros e negras tombados diariamente e covardemente
por um Estado fascista e racista, né? Então, vidas nos importam e vidas negras também, né? Então, quero aqui registrar esse repúdio em nome da ABEPS e também em meu nome, porque é uma questão que precisamos registrar e lembrar que vidas são importantes, né? E a gente tem que defender, né? E seguindo pela temática que nos foi posta, colocando aqui o desafio, né, de falar sobre o serviço social e educação, estratégias e caminhos em tempos de pandemia, é salutar a gente trazer para essa reflexão que caminhos são construções sociohistóricas, né, e que nesse sentido as nossas entidades representativas, como Conjuntos FESCRES, a ABEPS e a Enesso, têm feito a sua trajetória, né? Então, no que se refere à ABEPS, né, até a Marcela coloca no início da sua fala, eu acho que a gente não pode começar um novo sem também pensar nessa trajetória que foi construída, né? Na perspectiva e na defesa da educação profissional laica e de qualidade, a gente tem aí as nossas diretrizes curriculares de 1996, né, que traz uma sintonia com as competências e atribuições profissionais definidas nos artigos 4º e 5 da Lei de Regulamentação da Profissão, né, que definem a educação como uma política social, e a política social como um conteúdo básico do núcleo de fundamentação do trabalho profissional. Logo, a educação, sendo essa uma política social, né, possibilita e corrobora para que muitos cursos em serviço social ofertam no país, né, ofertem também disciplinas para discutir a área de intervenção profissional do assistente social como disciplinas, né, e também tem a possibilidade de estágios supervisionados nessa área, né, vou trazer o exemplo da minha casa, a Universidade Federal do Tocantins, nós temos alunos, né, alunas e alunos que desenvolvem estágio supervisionado obrigatório na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e nos setores dos campos universitários que contam com a presença dos assistentes sociais, né? Então, a gente também está falando da inserção de novos profissionais no campo da educação e na educação universitária, não só a educação infantil, que também é necessário, mas também na educação superior, né? Como pegando o gancho da fala da Marcela, a gente tem que defender a educação da pré-escola ao ensino na pós-graduação, e acho que a gente tem feito isso, né? E no que tange esse processo sócio-histórico, né, a gente refletir um pouco das ações que o Conjunto FESCRES vem fazendo, né? Eu vou me reportar aqui a não tão longe assim, mas nas 2 últimas décadas, iniciando pela Carta de Maceió, nos anos 2000, que levanta a defesa de uma seguridade social ampliada, né? Uma seguridade social para além das 3 que compõem constitucionalmente, né? A saúde, assistência social e previdência social. Pois nessa carta se defende a incorporação de outras políticas sociais que construindo um verdadeiro padrão de proteção social no Brasil, né? E eu entendo, e não só eu, mas o conjunto, o CEFES-CRES, acho que todos os assistentes sociais entendem que não há proteção social se não tiver política de educação envolvida. Se não tiver pessoas com escolaridade, com educação, né, saber ler e escrever é principal, né? Não tem como você desenvolver ações de políticas da saúde se a pessoa não tiver condições de ler uma receita médica. Então, a educação ela é primordial também para compor esse universo de proteção social no Brasil. E a história e dados recentes também vão mostrar que a educação, enquanto política social de responsabilidade pública e estatal, compõe e favorece, né, a diminuição dos riscos sociais e as mazelas resultantes da questão social. A exemplo, a Finlândia, em 2018, né, saiu os estudos da BBC, que exponencialmente saiu de um quadro de pobreza e desigualdade por conta dos investimentos na educação,
E, final do ano passado, 2019, a Polônia vai para um quadro muito parecido. Então, para a gente não ficar sem dados, é bom a gente... mas está comparando com outros países. A gente também tem que fazer a análise da realidade a partir de outras realidades, para a gente poder seguir e trilhar um caminho, né? E aí, seguindo esses passos, né, o conjunto, em 2001, quando eu falo conjunto Cefes-Cres, em 2001 tem a publicação da brochura, né, Serviço Social na Educação, uma inserção possível e necessária, que retoma trabalhos, inclusive, de assistentes sociais da década de 90, né, mais exatamente 95 do CBA de Salvador e 98 do CBA de Goiânia, que relatam suas experiências nesse campo de atuação, né, na educação. E nesse documento defende-se a educação como um direito social de acesso e permanência nas instituições de ensino em todos os níveis, desde a pré-escola até o nível superior. Então, nesse documento ainda, né, se elucida também os caminhos possíveis para o exercício profissional nesse espaço, né? Então, para a gente pensar os caminhos também, acho que a gente tem aí um pouco de material para pensar como caminhar dentro da política de educação, né? Que foi, inclusive, a partir de um parecer jurídico feito em outubro de 2000, então vem nessa brochura um parecer jurídico que nos dá substâncias jurídicas para nos defendermos, para pontuarmos as nossas ações dentro do espaço escolar, né? E que ações possíveis são essas? Que caminhos são esses, né? Acho que a pesquisa socioeconômica familiar, né? Identificando quem é essa população, acho que a Jurema nos traz aí a sua experiência, né? Do campo e como é necessário a gente conhecer a população que nos toca, conhecer quem são esses estudantes, conhecer quem é essa família que está dentro da escola, né? Elaboração e execução de programas de orientação sociofamiliar, visando a prevenir a evasão escolar, a melhoria de desempenho do rendimento do aluno e sua formação, né? Nesse sentido, também participar das equipes multiprofissionais, né? Poder dialogar no projeto de planejamento da escola. Então, nós temos ações que já são levantadas nesse documento em 2001, né? Bem como realizar, inclusive, visitas domiciliares. É lógico, isso eu estou falando num contexto anterior a uma pandemia, mas não dá para voltar no normal, porque o normal já não estava legal, mas acho que pensar, né, nas nossas ações, não dá para a gente o tempo todo pensar só no ambiente virtual, então, logo, nós teremos que pensar como trabalhar nessa coletividade, como trabalhar o direito à educação com essas pessoas, esses sujeitos, essas crianças, esses adolescentes, e não dá para a gente pensar na criança e no adolescente como pessoas soltas, né? A gente tem que pensar também no contexto em que essas crianças e esses adolescentes estão inseridos, que é no âmbito da família, né? Então, para a gente poder refletir aí. Seguindo um pouco a lógica desse processo histórico, em 2012, né, o Conjunto Cefes-Cres realiza o Seminário Nacional de Serviço Social na Educação, em que reafirma que a educação não é mercadoria, é direito social, né? E na coletânea do Cefes Manifesto da Gestão 2001-2014, no texto da Helene Ávila e Alessandra Ribeiro, ainda elas apontam, né, que a educação, embora reconhecida constitucionalmente em 1988, ela não é exercida de forma plena por todos os brasileiros e brasileiras. Naquele momento da construção do documento, elas apresentam que o país apresentava 14 milhões de analfabetos, 14 milhões de analfabetos no Brasil, né? E os dados do IBGE publicados pelo Globo em junho de 2019 apontam que, passados 7 anos, ainda temos 11,3 milhões de analfabetos no país, né?
E aí, olha, incipiente é um número muito grande e que teve pouquíssima diminuição, né? E voltando ao documento da professora Eleni e da Alessandra, elas apresentavam que naquele momento, né, existiam 2,4% de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos fora da escola. E no relatório de 2018 da Unicef sobre pobreza na infância e na adolescência, apontou que 20,3% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos têm o direito à educação violado. E ainda em dezembro de 2019, o jornal O Estadão afirmou que o Brasil é o país mais desigual no acesso à educação. Trago esses dados para a gente poder refletir para o debate, né? Porque eu não vou dar tempo aqui para discorrer sobre todos esses dados. Isso significa que a educação ainda não é um direito de todos, e o serviço social, com a sua direção ético-política, não pode se eximir da luta junto às famílias que vivem do trabalho, na direção de construções coletivas para o alcance desse direito social, né, o direito à educação, e de demais políticas de proteção social. Também não adianta a gente só erguer a bandeira da educação, sendo que a criança e adolescente precisa de condições de saúde, alimentar, para acompanhar, né, as exigências da política de educação. E nesse sentido, e caminhando para as minhas considerações finais, não sei como é que é o tempo, não sei se eu falei muito rápido, mas, enfim, eu pensar também que é necessário, importante ressaltar, né, a urgência da articulação coletiva da nossa categoria, do Conjunto Cefes-Cres, ABEPS e Enesto, com outras entidades sociais, né, com os sindicatos, com os conselhos profissionais, com os fóruns de defesa das políticas sociais, a exemplo, né, a articulação do próprio Conjunto Cefes-Cres com o Conselho Federal de Psicologia para a aprovação da PL do Serviço Social e Psicologia nas escolas, que foi aprovada em 2019, né, sobre a Lei 13.935, todavia a luta não cessa aqui, né? A gente sabe que no Brasil não adianta somente a lei, né? Nós precisamos ainda todo um processo de luta, de resistência para a implementação dessa política, dessa lei, né, com a abertura de concursos públicos para a contratação dos profissionais para atuarem nas unidades escolares, sejam da pré-escola, como também no ensino superior. Né? Cabe aqui citar também, sem aprofundar, a importante presença dos assistentes sociais na educação superior, né, nos institutos técnicos de educação, né, haja vista as universidades federais, os IFs, que esses profissionais presentes somam forças e ações o tempo todo para a permanência e manutenção dos estudantes nesses espaços, né? Tenho acompanhado um pouco o processo da implementação da política de assistência estudantil na universidade onde eu trabalho, eu atuo, e o desafio cotidiano que é de manter esses alunos, né, com a particularidade da região norte, da região amazônica, que são os nossos alunos, principalmente os nossos alunos indígenas e quilombolas, né? Então, acho que aí para a gente poder reforçar. E, sendo assim, acho que eu falei até rápido demais, mas, enfim, finalizo aqui, né, a minha fala, agradecendo mais uma vez o convite feito à ABEPS e deixo uma frase para a gente refletir do estudioso da educação, que é Mesaros, né, em que ele fala que a educação não deve qualificar para o mercado de trabalho, mas para a vida, né? Então, que educação queremos, né? Então, esses caminhos diante pandemia e pós-pandemia, nós precisamos construir sim, mas essa construção ela precisa ser coletiva, porque senão nós vamos nadar no vazio, né? Então, queria aqui agradecer, não sei como é que foi meu tempo, Silvia, mas acho que consegui passar o Foi bom. recado.
Tá Foi, bom? 20. Obrigada. Ok, obrigada a você. Muito obrigada a você. Nós vamos, antes de encerrar, né? Nós temos um teto, mas eu estava olhando aqui, nós temos algumas considerações, mas assim, as pessoas não fizeram perguntas, né? Cumprimentaram a mesa, cumprimentaram as colegas, né? Pessoas que conhecem Jurema, Marcela, nossos ex-alunos e alunos da UFPA. E é bom a gente ver que estamos sendo acompanhadas, né? Eu sei que a Marcela tem um compromisso e ela já avisou, eu queria passar logo a palavra para a Marcela para ela fazer as considerações e se quiser complementar alguma outra coisa, deixar aí mais uma reflexão para a gente, ela fica à vontade, tá, Marcela? Meus amores, desculpa, né? Nesse mundo infernal das lives, a gente tem 3.000 coisas para fazer. E como eu não digo não a Silvia, eu digo, Silvia, eu vou, mas eu tenho que sair mais cedo. Queria pedir desculpa às minhas colegas, parabenizá-las pela fala, parabenizar a universidade, o curso de serviço social através da Universidade Federal do Pará por essa iniciativa. A gente precisa fazer superfície de contato com as pessoas. Eu sou canceriana é um bicho pegajoso, né? Eu morro de saudade dos meus alunos, dos meus colegas, do espaço universitário, da troca, dos trabalhos de extensão, de pesquisa, e queria parabenizar a universidade, através do curso de serviço social, por essa iniciativa. Como eu disse, a gente às vezes tem encontro nas lives que seriam muito mais difíceis se a gente tivesse, né? Que fisicamente se encontrar exigiria muito mais de nosso tempo. Essa é uma virtude da tecnologia que eu espero que a gente possa incorporar mais vezes para desenvolver esses encontros, né? Queria dizer que eu aprendi muito, anotei as coisas aqui que tanto o Rose falou quanto o Jurema. A gente precisa desses espaços também para se descobrir um aprendente, né? A gente continua no processo de aprendizagem. E uma das coisas que eu queria deixar para a nossa reflexão, que como é importante esse sacudimento para a gente tentar voltar para os nossos sonhos, voltar para os nossos projetos, mesmo com a dor de tantas perdas, mesmo com as dificuldades do encontro, que a gente possa voltar depois desse pós-pandemia para voltar a sonhar com o que a gente quer, porque não dá mais para a nossa vida ser pautada pelos nossos inimigos. Não dá mais para os nossos desejos serem pautados por aquelas pessoas que não gostam e não sabem cuidar de nós. E aí eu faço um chamamento para que todos nós que acreditamos em outro modelo de vida, em outro modelo de sociedade, que não tem como ser de outra forma, é um outro modelo de educação, que a gente volte a fazer nossos trabalhos de base, que a gente volte a fazer nossos trabalhos coletivos, que a gente volte a desenvolver estruturas de intervenção que se pautem pelo coletivo, para reconstruir essas relações que já estão tão esgaçadas e que se tornaram tão frágeis, mostraram suas fragilidades no momento de pandemia. Então, parabéns, a força que ainda nós temos de fazer esses encontros, fazer essas conversas, podemos nos ver um pouco mais. Sucesso, viu, Jurema, na sua trajetória, no seu esforço. Eu gosto muito de Obrigada, ouvir querida. pessoas que trabalham com os que a sociedade quer tornar invisíveis. Esse esforço de tornar os sujeitos visíveis é uma coisa maravilhosa. Rose, sucesso no trabalho seu como profissional de educação, mas, sobretudo, com a ABEPS. A gente precisa de um suporte e de uma intencionalidade mais expressa. Silvia, eu sou presidente do seu fã-clube, não tenho nem o que lhe dizer. Obrigada. A não ser lhe agradecer pelo Obrigada. tipo de profissional que você é e por você não desistir e poder facultar a gente espaços como esse, tá bom? Espero encontrá-las em outros momentos e podem contar comigo para qualquer coisa. E para a pessoa que colocou aí, como é que a gente acolhe as famílias, os profissionais da educação, no seu retorno? A gente tem que reaprender ou resgatar a humanidade perdida em nós. Uhum. E essa pandemia veio mostrar isso, né? A gente A pandemia veio
A pandemia denunciou isso, Denunciou, ela tirou isso debaixo do tapete. Não dá para dizer que acolhimento é um procedimento, Não. acolhimento é uma expressão humana e a gente precisa voltar para essa dimensão. Beleza? Jurema falou muito bem sobre isso. Sim. Então, um beijo para vocês. Marcela. Muito obrigada. E desculpa ter que sair sem ouvir vocês, mas é o ritmo das coisas, tá bom? Obrigada muito a você. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Jurema, então. É sempre um prazer enorme, né? Estar perto da Marcela, que é uma figura muito. Então, e é numa fala dela que eu gostaria de encerrar. Que quando ela colocou a situação para onde a gente volta, né? E como a gente volta. Para que a gente não tenha a impressão de ter aquela situação da volta dos que não foram, nós temos que refletir esse onde estávamos. Tem que construir em cima dessas existências que nós não vivenciamos. O que está vindo à tona agora? A saudade do que não vivenciamos. A saudade dos rompimentos. A saudade das ausências. Quando nos colocamos... Olha, hoje, quanto está sendo maravilhoso esses encontros virtuais. Mas antes, nós usávamos os celulares para não olhar para as pessoas, para não conversar com as pessoas, para não sermos presenças na vida das pessoas. E agora estão nos mostrando como é que deveremos usar as tecnologias com as pessoas, para as pessoas. Então, para que a gente não fique nessa história de sermos a volta dos que não foram, vamos refletir sobre o que foi e para onde realmente nós vamos e como vamos, sendo realmente uma busca da natureza humana que sempre se fez presente quando estávamos nas ruas, no passado, que construímos e vivíamos esses nossos sonhos. Nós vivemos intensamente sonhos que trouxemos para a política. Hoje, quando nós falamos em políticas de inclusão, os ganhos, as vitórias que tivemos, todos que lutaram por essa visibilidade, por estarmos ali. Hoje, os que escondem a visibilidade são aqueles que jamais aceitaram a nossa emersão. Queria que ficássemos sempre ali inertes quando fizeram toda a sua política de jogar para baixo do tapete, né? Esses dados que lá na ditadura militar eles esconderam, eles estão reforçando tudo isso. Nunca, jamais aceitaram as nossas lutas, jamais aceitaram que esses meninos e meninas estivessem dentro da escola. Esses meninos e meninas só estão dentro da escola e suas famílias só têm parceiros para lutar junto com eles, porque foram lutas de populações, foram lutas de quem acreditou e sonhou verdadeiramente. Então, quando falamos em sonhos, os sonhos não são delírios que não têm como palpar, são delírios palpáveis e ações palpáveis. Nós queremos delirar de novo, eu quero delirar de novo com pessoas que saibam onde pararam e para onde querem continuar. Se querem continuar ou se querem construir. Mas não se constrói nenhum novo sem ter vivenciado experiências que se romperam. Eu gostaria que refletíssemos acerca daquilo que se rompeu, se não vivenciou, nós precisamos fazer alguns resgates. Não vai ser mais uma vivência idêntica e igual. Mas, se não vivenciamos, não somos muito capazes de encontrar esse novo e sermos esse novo. Vamos refletir para aquelas voltas que sejam corajosas, ambiciosas e delirantes. Obrigada. Obrigada a você, Jurema. Muito obrigada. Grande prazer estar aqui.
Obrigada a você. Rose, você acabou de falar, mas vai fazer... Rapidinho, né? Não, quero aqui mais uma vez agradecer, né, o convite, né, reforçar que é importante essa articulação, né, esse apoio aos eventos que a UFPA vem realizando, porque a UFPA é uma escola de serviço social que tem sua tradição na região norte, né, é uma faculdade filiada à ABEPS há muito tempo, então esse convite para a ABEPS a gente foi apertadinho, tentar colocar na nossa agenda. O professor Ari entrou em contato conosco no sábado, né, na hora do almoço, então a Vera não pôde, a gente se organizou para alguém estar aqui fazendo essa fala, né, uma fala muito rápida, mas acho que para a gente pensar, né, o próprio título, os caminhos, né, inclusive dando a resposta, não é uma resposta pronta, né, que a Deise da SEDUC do Pará colocou, né, como pensar esse retorno, como nós, assistentes sociais, contribuímos para esse acolhimento, né, eu acho que Deise, acima de tudo, nós também somos trabalhadores, nós também temos nossos medos, nossos anseios, né? As nossas vidas também precisam ser preservadas. Eu já visto vários assistentes sociais que aí já morreram contaminados com o vírus, né? Mas pensar que essa construção não é nossa sozinha, né? Nós, assistentes sociais, não carregamos esse fardo e não devemos carregar isso sozinho. Essa construção é coletiva, né? Se avaliarmos não termos seguranças para o retorno coletivo de aulas com sala lotada, não somos nós, assistentes sociais, que vamos ter que fazer o fronte. Esse fronte tem que ser de todos os trabalhadores da educação, né? Então, a alternativa ela precisa ser construída coletivamente. É claro que nós, assistentes sociais, temos sim uma bagagem, né? Acho que a nossa direção teórica política, né, baseada na teoria social crítica, elas nos dá bagagem, sim, para pensarmos numa direção coletiva. Acho que aí entra a nossa contribuição junto com os demais profissionais, né? Então, acho que essa luta é a luta da classe trabalhadora, são dos trabalhadores da educação e das demais políticas sociais que precisam adensar coletivamente. Não adianta pensar de forma alguma que nós, assistentes sociais, sozinhos vamos dar contas e respostas para todas as situações que vêm durante essa pandemia e pós-pandemia, né? Aí é só um comentário que a Amora Maria também coloca, né? E o quanto que essa pandemia escancarou, né, o machismo que ainda nós vivemos, essa sociedade patriarcal que joga em cima da mulher toda a responsabilidade dos cuidados, da vida, né? Então, acho que são situações que nós precisamos sim refletir também com os nossos usuários, também com os demais trabalhadores das políticas dos quais nós trabalhamos, porque a construção e a saída é coletiva. Se nós queremos construir uma nova sociedade, uma nova ordem social, sozinho nós não iremos construir. Essa nova ordem societária, ela virá na construção coletiva, né? Então, quero aqui agradecer mais uma vez e bom poder conhecer Jurema, né? Marcela, que eram pessoas que eu não conhecia, a professora Silvia também. É um prazer. Prazer. E estar aqui. Muito obrigada mais uma vez em nome da ABEPS pelo convite. Certo. Meninas, obrigada a vocês, tá? Nós vamos já caminhando para o final da nossa live. Quero agradecer a Jurema, que se dispôs realmente a participar conosco, a socializar um pouco da sua experiência, né? Que é uma experiência muito rica nessa área da educação e principalmente na área da educação especial. Quero agradecer a Rose, que trouxe para a gente esse apanhado, né, do envolvimento, né, do próprio Cefes com a questão da educação. E Marcela, que já saiu, que eu já agradeci a ela, e que tem contribuído muito, né, com a especificidade do assunto, né, para o serviço social.
porque nós somos ainda muito carentes nesse sentido, né? Quem trabalha na área da educação sabe que tem muita dificuldade em encontrar material específico para trabalhar, né, as particularidades mesmo que nós encontramos no cotidiano, né? E no cotidiano profissional, quero dizer, né? Nós temos tido uma experiência muito positiva nesse sentido, né? Lá no programa Luamin, lá na Federal, aqui na nossa universidade. E apesar de trabalhar também algumas vezes contra a maré, né? Eu acho que foi Marcela que falou que nos últimos anos nós só tivemos cortes, né? Cortes em bolsa de pesquisa, principalmente para a área das ciências humanas. Então, muitas vezes nós trabalhamos mesmo com alunos na área aliás, na base do voluntariado mesmo, porque querem desenvolver, têm afinidade com o tema, têm afinidade com as questões ligadas à cultura e à educação, atreladas ao serviço social, e a gente tem conseguido desenvolver nossos trabalhos, nossas pesquisas, né, e chegar em escolas, muitas vezes tendo que encontrar, inclusive, ser o suporte para que o serviço social funcione. Nós já tivemos experiências onde o assistente social estava numa escola e ele não tinha sequer uma sala, ele ficava zanzando, onde dava um espaçozinho para ele, lá ele estava. E com o convênio que nós fizemos para termos o nosso estágio curricular, praticamente a escola se viu obrigada a criar um espaço para o serviço social, que se transformou num belo espaço. Ou seja, foi uma conquista nossa, dos nossos estudantes, que têm amor mesmo, vestem essa camisa, e que, num momento como esse, que também os estudantes ficam se perguntando, e agora o que vamos fazer, né? Marcela até falou na questão do estágio, apesar disso, continuam acreditando. Então, quando a gente propôs trabalhar esse tema aqui neste colóquio, nós pensamos em justamente não trazer receitas, mas trazer, de fato, a possibilidade da reflexão. Contribuir para que a gente pense nesse momento onde as escolas estão vazias e os hospitais estão lotados, né, e a sociedade está perplexa com tudo o que está acontecendo, né? Nós estamos, professores estão. E como você frisou, Rose, nós temos que pensar nessa volta, nesse retorno de forma coletiva, inclusive ajudando os gestores públicos, né? Ajudando, dando suporte para que eles possam, claro, forçando a barra mesmo para que sejamos ouvidos, como disse a Jurema, muitas vezes nós temos que forçar mesmo a sermos ouvidos e escutados na sociedade, mas nós temos que construir dessa forma, né? O assistente social, acho que é um profissional mais esperançoso dos que existe na face da Terra, né? O mundo pode estar acabando, mas ele acredita que é possível, sim, transformar e mudar para melhor. Então, é nessa perspectiva, né, da gente ter, pelo menos, trazido à luz algumas questões que estão aí nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento angustiante, de incertezas, um momento de muita insegurança, né? Imagina, até para os jovens está muito difícil, né? Se nós adultos, vamos dizer assim, já adultos consolidados enquanto tal, nós temos dificuldade de perceber todos os impactos dessa pandemia sem sofrer, você imagina os jovens, os adolescentes e as crianças, como estão nesse momento. Então, eu quero agradecer muito vocês. Esse aqui é um momento dos nossos colóquios que nós estamos trazendo essas questões para contribuir com reflexão e também contribuir para que essa situação melhore para todos nós. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Tá? E a